O que é a representação mental? É alguma coisa que está representado no seu cérebro. Como assim? Exemplo prático e simples. Existem pessoas que a gente conhece pelo cheiro, certo? Ou seja, por motivo de convivência ou qualquer outra coisa, o seu cérebro associou o cheiro, aquele cheiro específico, àquela pessoa específica. Então, toda vez que você sente esse cheiro, você lembra da pessoa automaticamente, tá? Por quê? Lembra que a gente falou que a memória é seletiva. Então, ela te joga o que é pertinente naquele momento. Então, se aquele cheiro ela está associado no seu cérebro àquela pessoa, então o teu cérebro entende que aquela pessoa ou ela está ali ou aquilo ali, aquele momento, você está precisando daquilo ali naquele momento, porque está associado àquele cheiro, tá? Então, isso são representações mentais. Então, é uma representação mental que você tem daquela pessoa. Tudo bem? Então a gente tem representação mental para tudo, tá? A gente tem representações mentais visuais, de coisas que a gente ouve, de coisas que a gente sente, de tudo, tá? Então vamos tentar entender assim. Tudo que se passa no nosso mundo, no nosso dia a dia, fica gravado, guardado, armazenado como uma representação mental. Tudo bem? Tá. E o porquê que é importante saber disso? Quando eu sei da existência de uma representação mental, eu consigo interferir nesse mecanismo e eu consigo criar representações mentais associadas a outra representação mental. E por que que isso é bom? Por que que isso é legal da gente estar usando? Porque nem sempre as representações mentais são boas. Elas podem ser ruins. E é o que acontece, por exemplo, nos traumas. Né? Quando você tem tipo medo de alguma coisa, esse medo ele está associado a várias coisas. Então, quando você for fazer alguma coisa que esse medo está associado, você não vai conseguir fazer essa coisa. Por quê? Essas representações mentais ruins, elas têm uma capacidade mental de bloquear o seu cérebro. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa que está associado a uma janela ruim, né, Augusto Cury chama de janelas killers e janelas light. Então, se você tem essa janela ruim, essa representação ruim, que está associada àquilo que você vai fazer, ela vai ser ativada no momento que você for fazer aquilo e ela vai bloquear o seu cérebro. Bloqueou o seu cérebro. Quando há um bloqueio no seu cérebro, ele não vai fazer, não vai desenvolver aquilo ali. Exemplo disso, prático e fácil. Prova. Aquela prova que você esquece tudo, não lembra de nada. Por quê? Porque você ficou nervoso. Só por isso. Você ficou nervoso. Esse nervosismo tinha uma representação mental ali ruim. E ele bloqueou o seu cérebro. Então ele bloqueou tudo que estava associado àquele momento seu de fazer prova. O que estava associado ali com a sua prova? Todos os seus estudos para aquela prova. Então ele bloqueou aquilo tudo, então você não consegue lembrar de nada. É o famoso branco, né? Então isso é super comum, só que a gente não sabe da existência disso. Então agora que a gente sabe da existência disso, a gente vai aprender a modificar isso ou melhorar, né, a ponto de fazer com que um medo que eu tenha diminua, né, fique menos ativo na hora que aquele medo é acionado, tá? Então a gente vai aprender a fazer isso. E como que se faz isso? Pensando positivo. Caramba, que legal, como é que pode, né? Olha onde entra aí o pensamento positivo. Por que pensar positivo interfere diretamente nessas coisas ruins? Quando você tem uma janela ruim, uma representação mental ruim, toda vez que você faz alguma coisa associada a ela, ela se ativa. Porém, cada janela ruim, você pode fazer o quê? Adicionar, associar a ela várias outras janelas boas. O que essas janelas boas vão estar fazendo? Vão estar diminuindo a força que ela tinha de bloquear o seu cérebro. Porque agora você não tem só ela
trabalhando em atividade para bloquear o seu cérebro. Você tem várias janelas boas que está bloqueando ela, está minimizando ela. Então, ao invés dela estar assim agora, ela vai estar assim, ó. Então, você vai continuar com medo ou nervoso, ansioso? Vai dar ruim ainda na prova? Vai, mas bem menos, né? Porque essa janela ruim ela já não está mais tão ativa, tá? E se você, cada vez que você sentir que essa janela ruim está em atividade, se você fizer esse pensamento positivo, né, essa ideia de produzir pensamentos bons para combater esse pensamento ruim, ela vai diminuindo até o ponto que ela fica ali. Você sabe que ela existe porque você conhece, você entende, ela está ali, mas ela não gera um bloqueio. Ela não gera mais um bloqueio.